Então, vejam, o que distingue um Yanaí da chegada e da despedida é a gestualidade. Quando vocês chegam, vocês fazem Yanaí. E quando vocês saem, Yanaí. É um pouco semelhante ao que faz o italiano com a palavra tchau, né? Yanaí. Yanaí. Tá bem? Agora, há outras formas da gente se saudar, né? Vejam, então, eu escrevi para vocês terem essas outras opções. Por exemplo, Kaaruju. Kaaruju é boa tarde. A pessoa que chega, ela diz Kaaruju. A pessoa que já está, ela responde Kaaruju porã. Kaaruju porã. Então, a pessoa que chega diz Kaaruju. A pessoa que sai, que está e recebe, diz Kaaruju porã. Outra forma de se dizer boa tarde é Ndekaaru. 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 E a resposta é Ndekaaru porã. Ndekaaru porã. Então, se vocês chegarem depois do meio-dia, uma aldeia ou com um grupo Yandela, vocês vão dizer Karuju e vão receber de resposta Karuju porã. Ou então, você vai dizer Ndekaaru e vão receber de retorno Ndekaaru porã. Isso até a noite. Meio-dia até a noite. Tá bem? Daí, antes do meio-dia, desde que amanhece até o meio-dia, vocês vão dizer Jauju. Jauju. Aí já tem uma pronúncia difícil, que é o U. U. Uju. Jauju. Porque normalmente as pessoas dizem Jauju ou Jauiju, né? E é uma vogal bem específica guarani que soa entre o U e o I. Não é nem U, nem I. É U. Então, Jauju. Jauju. Olha a diferença de U e de Ju. A diferença entre a escrita em Y e o U. Jauju. Bem? Daí, se vocês vão sair à noite, despedida, né? Vai dormir, vocês dizem Japutu, Japutu, Japutu. Também a diferença entre P e Tu, entre o Y e o U, tem que ser muito claro. O que normalmente a gente ouve? Japutu, Japitu, né? Nunca se ouve essa vogal que está entre o U e o I. Japutu, Japutu. E a resposta é, de quem fica? Japutu-chu, Japutu-chu. Vejam que vocês estão tendo na grafia X para Tche, né? Nós vamos ver mais para frente o Ambeketu, que é o alfabeto. Então, daí vocês vão pegar especificamente a pronúncia de cada grafia, né? Mas é bom já ir treinando o ouvido, treinando a prática dessas palavras. Então, Japutu, resposta, Japutu-chu, Japutu-chu. E há uma forma de entonar isso também, né? A gente não diz assim, Japutu, Japutu-chu, não. Japutu, Japutu-chu, né? E isso traz diferença, né? Traz diferença a entonação traz diferença de sentido nas palavras, tá bem? Então tem que ter muito cuidado com isso. E eu estou falando bem lento, e por sorte os Nhandevas falam lento. As palavras no dialeto Umbuá são muito parecidas, mas a maneira deles falarem é diferente, porque eles falam muito rápido, é difícil, né? Então os Nhandevas são mais lentos. Os Umbuá, por exemplo, são mais rápidos. Os Kaiowá falam fechado. Então, embora sejam muito parecidas as duas línguas. Daí, quando você saúda e depois você
entra num diálogo, normalmente a primeira coisa que você fala é Reikoporã, Reikoporã, tudo bem com você? Reikoporã. E a resposta é Aikoporã, Aikoporã, eu estou bem. Então, Reikoporã, e a resposta é Aikoporã. Reikoporã, normalmente pode-se colocar pá depois disso. Reikoporã, pá, pá é uma partícula interrogativa. Na verdade, a gente não precisaria colocar o sinal de interrogação, porque o pá substitui o sinal de interrogação. Oh, Então, agora, Reikoporã, por favor, olhar para oi? Então, e a resposta é Aikoporã, tá bem? Outra possibilidade, que não é nada usual entre os Nyandewa, mas é muito usado entre os Imbuá e também no dialeto de Opará, é dizer Mbaechapá, Mbaechapá, Mbaechapá. Como vão as coisas? Mbaechapá. Como vão as coisas? Mbaechapá. Vejo então a questão de começar com o M, uma palavra. Isso não acontece no português, no espanhol, né? É começar assim, ó. Né? Mbaecha, Mbaecha. Começa com a voz, com a boca fechada. Mbaechapá, Mbaechapá, Mbaechapá. A resposta é Iporã, Iporã. Então, Mbaechapá, Iporã. Esse é o conteúdo que eu quero que vocês estudem e guardem para a conversação. Então, isso é o início de uma conversação. Agora eu queria, na próxima metade da nossa aula, abordar um pouco da cultura, para vocês terem claro onde situa-se essa língua. Né? Vejam, primeiramente a questão dos vários dialetos. Mas como eu faço para poder ter o texto aqui? Porque ele está tomado. Não, quero só ver esse texto que está metade ali dentro. Isso, aí tá. Isso. Então vejam aqui para vocês os vários dialetos, não são poucos. Nós guardem muito bem para distinguir muito bem isso, porque vocês vão ter, inclusive, uma forma de abordagem dentro da etnologia, dentro da antropologia, e vão ter outro na realidade. Quando vocês forem às aldeias, vocês vão se deparar com outra realidade. Por quê? Porque constantemente as coisas estão mudando, né? Vocês vão ver que os Avá Tiripá estão se autodenominando Nhandeva, por exemplo. Vocês vão ver que os Nhandeva estão se autodenominando agora Tupi-Guarani. E assim vai, tipo, ele lá pegou o nome e muda de nome, né? Então isso tudo gera uma confusão. Mas eu estou trazendo o que é na realidade. E coloco entre parênteses quando quero me referir ao que está nos livros mais antigos. Assim. Então vocês têm o Auá Guarani. Então, muita atenção no W. Auá, Auá. O que as pessoas dizem normalmente? Avá. O meu nome, todo mundo diz Avaju, né? Avaju. E não é Avaju, é Auaju, 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 Potu. As pessoas dizem Poti. É uma palavra horrível, Poti. Depois vocês vão aprender o que é. Mas é Potu, Potu, Potu. E não Poti. Né? E é Awa e não Avá. Awaju, não Avaju, né? Avaju, falou esquisito. Avaju. Então, Awaju, Potu, né? Awa Guarani. Pejorativamente, eles são chamados de Awatiripá, os cuecões, né? Que usam, chamam eles de cuecões porque eles usam um pano assim, de algodão, que passa por baixo assim, da região genital e amarra do lado. Então, pessoal, é uma forma que não é nada agradável para eles serem chamados de Awatiripá. Eles não gostam nem um pouco disso, mas é como os Imbuá, por exemplo, chamam eles. Awatiripá. E muitas vezes, erroneamente, eles são denominados de Nhandewa. Né? Isso é uma coisa incorreta, mas
Em muitos livros se vão encontrar isso, e muitas vezes os índios acham eles de Nhandela quando querem dignificá-los, né? Ou chamam eles pejorativamente de Awatiripá, ou chamam de Nhandela. Quer dizer, duas coisas que não são, eles são Auá-Guarani, né? Eles próprios se denominam Auá-Guarani. Daí tem os Kaiowá, que moram mais lá em Mato Grosso. No Paraguai, eles são chamados de Tauiterã, 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 Tauiterã. São o mesmo povo, só que no Paraguai chamam de um jeito e aqui no Brasil chamam de outro, os Kaiowá. Um dialeto bem difícil, bem diferente. O que vocês vão ver é que nesse tronco é uma diferença tão grande entre as línguas como falar português, italiano, espanhol, romeno, né? Galego, é bem diferente. Porque muitas vezes me pedem para traduzir coisas que não são Nhandela. Normalmente eu não gosto. Por quê? É como pedir para um italiano traduzir do romeno, por exemplo, ou um francês, né? Pedir para um francês traduzir um texto do italiano. Não tem cabimento. Tipo, vai pedir para um italiano traduzir do italiano, para um francês traduzir do francês. Mas pedir para um francês traduzir do italiano para o espanhol, por exemplo, não é a mesma coisa. E as pessoas pensam que é, tipo, todos são guaranis. É como dizer, todos são latinos, né? Ou sei lá, um polonês traduzir um ucraniano, um russo, todos são eslavos, né? Não é a mesma coisa. Então, veja, vocês têm Auá Guarani, Auá Tiripá, aqui é com I mesmo, Tiripá. Daí vocês têm os Kaiowá, Tauiterã. E vocês têm os Umbá, Umbá. O que as pessoas falam normalmente? Mbia, Mbia, coitado dos Umbá, né? A pronúncia é Mbá. Não fale Mbia, todo mundo fala Mbia, né? Pros Mbá. Os Mbá se autodenominam exclusivamente de Guarani. Quando vocês perguntarem para ele, de que povo você é, ele vai dizer, eu sou Guarani. Sem titubear, não diz nenhuma outra opção, eu sou Guarani. Por quê? Porque Umbá é uma denominação que os Nhandela deram para eles e significa assim, eles são gente. Quem são eles? Eles são gente, são gentis, são gentílicos, mas não são Nhandela, entende? É também uma forma segregativa pelo lado dos Nhandela, dizer que eles são Umbá, né? São gente. Quer dizer, eles são Guarani, né? Daí vocês têm os Guajaqui, os Tapietê, os Guaraios e Tiriguanos. Esses todos ainda falantes e numerosos, né? Todos esses povos aí. Agora tem remanescentes. Os remanescentes carió, bem raros, né? Eu sou descendente de carió. Os carió normalmente são chamados de caipira, pejorativamente. Por quê? Porque eles são os caipirá, os primeiros moradores das matas. Caipirá, caipirá. Daí os invasores chamaram eles de caipira. Ou então eles são caijara, caijara, os senhores das matas. Caijara. Que hoje pejorativamente chamam eles de caiçara, os caiçaras, né? Eram os grupamentos dominantes do sul, né? O povo carió era o grupamento dominante. Os caipira e os caixara. Aí nós temos ainda remanescentes tingui, que são do mesmo tronco carió, né? O tronco carió dominava todo o litoral, assim, lá no Rio de Janeiro vocês também tinham dominantemente os carió, né? Era no Rio, era em São Paulo, os Piratini eram carió, aqui em Paranaguá era um carió, Florianópolis era carió, Porto Alegre é um grupamento cariós, Montevidéu também e Buenos Aires. E era um povo branco, mais branco que os portugueses, normalmente olhos claros, cabelos loiros, né? Então, normalmente, as grandes cidades surgiram daí, pelas miscigenação com europeus, né? Então, aí surgem as grandes cidades, exatamente onde viviam os cariós. Os tinguis, que são do mesmo tom carió. Nós temos ainda os que ficaram na Amazônia, porque lembram? Eles migraram para cá, ficaram na Amazônia ainda. Os auacanoeiros, os auaeté
e todos os demais falantes de dialetos da matriz Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, Quere. Então, eu digo guaranis, quando eu digo quere. Quere indica plural. Sempre que vocês quiserem colocar no plural o que estão nos dizendo, vocês colocam esse termo quere. Por exemplo, awa, homem. Awa quere, homens. Cunhã, mulher. Cunhã quere, mulheres. Entende? Outro dialeto que é o mais falado atualmente é o Jopará. Jopará é um dialeto mix de Guarani com gramática espanhola. É o dialeto mais falado contemporaneamente. Ele é falado no Paraguai. Então, os radicais, todo o idioma, ele tem todas as raízes guaranis, porém a forma de conjugação, a forma de montagem das frases é do espanhol. Curioso isso, né? Então, é um mix de Guarani com espanhol, é falado no Paraguai. No Brasil, até fins do século XIX, era falado o dialeto Nheengatu. Nheengatu. Nheengatu, também se pode dizer, que significa língua boa. Esse dialeto era falado até o momento desse período militar, lá na Amazônia. Era a língua intertribal, daí ela foi sumindo. Na medida que foram criando escolas, o português foi sendo a língua falada entre os índios, né? Mas a língua falada, desde o sul dos Estados Unidos até a Patagônia, era o Nheengatu, que era a língua geral da América, era o inglês da América. O que acontece aqui? Deu tempo. Bom, pessoal, estamos chegando no nosso final de tempo, que são só 30 minutos hoje, né? Mas pudemos aprender saudação, conversação inicial e distinguir bem os dialetos. Então, guardem bem os dialetos. Vocês podem ter gravado a aula. Também podem ter aqui já o que eu escrevi sobre os dialetos. E na próxima aula, vamos ter 1h30 de aula. E nós vamos avançar bastante. Vamos ver bastante coisa. Então, Hairete para todos. Então, Caruju Porã, resposta. A outra possibilidade, Ndeca Arupá. Guardem bem essa sílaba pá, que sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês colocam pá, já indica a interrogação no Guarani Nhandela. Mesmo uma coisa que seria afirmativa, se vocês colocarem pá, se torna interrogativa. E a resposta é Ndeca Arupora, Ndeca Arupora, Ndeca Arupora. Então vejam, e na língua tem essas aspinhas, né? Porque é uma língua tonal. Quando vocês ouvem principalmente os Mbaá falando, que eles falam muito rapidinho, vocês vão ver que a língua parece toda uma coisinha assim, né? É por causa dessas aspinhas, que a gente fala Ndeca Arupa, Ndeca Arupora. E vocês têm, só para recordar, a palavra Jaujo, que é bom dia. Pela manhã até o meio-dia, vocês vão falar Jaujo, bom dia. E a resposta é simplesmente Jaujo. E após isso, claro, vocês já dizem Ireicoporã, ou então Mbaetiapá. Mbaetiapá. Mbaetiapá seria assim, como vão as coisas? Seria mais ou menos isso, né? Mbaetiapá, como vão as coisas? E a resposta é Iporã. Iporã. Então, vejam, há lugares em que se usa mais uma coisa, há lugares em que se usa mais outra coisa. Se vocês forem no Paraguai, vocês vão ver que eles vão todos falar no Jopará, Mbaetiapá, Mbaetiapá. E daí vocês respondem Iporã. Se vocês forem entre os Empuá, vocês vão ver que eles sempre vão usar Reicoporã. E vocês vão dizer
e Porã. A resposta é a mesma, né? Entre os Nyanderva se usa ambas, mas muito mais Rei, Coporã. Tá bem? Daí vocês têm a hora que vocês vão sair para dormir, despedir-se. Vocês dizem Japutu, Japutu, né? Boa noite. E a resposta de quem fica é Japutu Chu, Japutu Chu, boa noite. Hoje eu vou ver com vocês o povo Nyandewa, nosso aspecto da cultura, né? Então nós vamos ver o povo Nyandewa. Vejam, quase todos os povos têm uma origem mítica. Assim. Eu mais tarde quero ver com vocês mitologia guarani. Eu também quero ver depois versos, literatura. Mas primeiro nós temos que aprender bem a língua, né? Então, hoje eu vou falar sobre o povo Nyandewa. Então, a história do povo Nyandewa principia com o mito de que viviam em 4 estrelas que se apagaram no firmamento. Era a constelação de Rani. Rani, mítica essa história, né? Então, quando aconteceu, um momento eu vou abordar esse mito com vocês, mas daí num curso específico sobre mitologia. Essa história está dentro do mito de Kakupekayari, que é a senhora da erva mate, porque a resolução de todo um conflito multimilenar vai ser resolvido pela senhora da erva mate. Kakupekayari vai dar o fecho de todo esse mito, de toda essa grande epopeia, uma luta, né, que pode ser uma luta interior do espírito, mas, por outro lado, fala sobre a origem mítica do povo Nyandewa. Então, vejam, quando essas 4 estrelas se apagam no firmamento, os espíritos dessas estrelas, né, seus povos, migram para Curuchu. Curuchu é o Cruzeiro do Sul, as 4 estrelas do Cruzeiro do Sul. E de lá, os espíritos são enviados para Uretã, a Terra, até hoje. Então, os espíritos vêm de cada uma daquelas estrelas conforme as suas direções. Mas isso já é uma outra conversa, né? Mística. Em um continente que também acaba estilhaçando, que é Uruguai, continente que desaparece. Pelas histórias, provavelmente esse continente ficava onde hoje é o Caribe. Então, aquelas estrelas, aquelas ilhas todas do Caribe, formavam um continente antes, que se parte todo, né? Ele chamava-se Uruguai. E a palavra Caribe vem de Caraíbe, Caraí. Caraí, que é Oruetê, e a Tietê, Caraíruetê, Caraí, Tietê, as divindades do norte, de quem vem da estrela do norte, que indica o norte, no Curuchu, no Cruzeiro do Sul. E eles vêm para a região do Maranhão. Maranhão é o rio Amazonas. Aí é outro mito que entra, que é o mito das Icaniabas, né, das Chondari, né, porque o rio chamava-se Maranhão. Ele daí passa a ser Amazonas quando Orejana entra no rio Maranhão, ele é flechado. Toda a frota dele por certas incendiárias lançadas pelas Chondari. Né? Daí ele volta para a Europa, só ele que escapa lá e os pajens dele, e diz, no rio Maranhão há Amazonas, né? Porque ele achava que eram as lendárias Amazonas gregas, né? Porque o povo Caraí, não esquecer, é um povo que muitas vezes foi confundido com viking. Bom, lá acontecem outros episódios e tal, quando surge Jurupari, que instaura o patriarcado. Mas daí já é outro mito, o mito de Jurupari. Eu estou citando os mitos, porque se vocês quiserem se aprofundar nisso, vocês podem buscar os mitos. Embora mais tarde, daqui a um bom tempo, eu vou fazer um curso também de mitologia, tá bem? E de lá eles descem para o sul.
Então, toda essa história, esse grande compêndio de muitos mitos, está no mito da Kayari. Essa questão de que os guaranis vieram da Amazônia, ou da região do Maranhão, foi confirmado pela trilha das cerâmicas, um trabalho de arqueologia. Então, isso é fato concreto, então é científico. Quando aparecer coisas que são científicas, daí eu ressalto também. Então, a pesquisa, o pessoal da arqueologia do Rio Grande do Sul conseguiu descobrir que há uma trilha das cerâmicas guaranis que desce do Amazonas para o sul, né? E que essa migração se encerrou no ano de 2000 a.C. Por volta disso, encerra essa grande migração. Bom, a outra versão é uma versão muito curiosa, né? Ela diz que os guaranis vieram do mundo do centro da Terra, que dentro da Terra, que a Terra é oca, ela é formada por dois grandes oceanos interiores, né? Esses grandes oceanos interiores teriam comunicação com o mundo externo da superfície nos polos. Por isso que o gelo dos polos é de água doce, porque o mar interior é doce. Bom, aí também é outra história, né? Essa versão então diz que os guaranis vieram do mundo do centro da Terra, que era uma hoste de guerreiros comandados por um herói chamado Rama, que derrotou os demônios que haviam dominado a superfície. Então, em certo momento, demônios, né, dominam a superfície, então Rama vem e combate. E Rama tomou posse desta terra, plantando sobre ela seus marcos, que eram palmeiras. As palmeiras que eram pindó, né, que havia trazido do mundo de dentro da terra. E esta terra passou, então, a se chamar Pindorama, terra de Rama. Esse é outro mito, o mito de Pindorama, para quem quiser aprofundar-se nele. Bom, aí vejam, surge uma contradição entre o mito de Kayari e o de Pindorama, aparentemente. Porém, a resolução é que tratava-se do mesmo povo, que veio da constelação de Irani, e que alguns ficaram na superfície, que seria Iriqué, e que outros foram para o mundo do interior da Terra, que é Iriquá. Então, se diz, né, que houve um povo que vem direto para a superfície e um povo que vai para o interior da Terra, né, para Iriquá. E que, em certo momento, eles acabam voltando a se encontrar. Mas que, olhem bem, na mitologia acredita-se que existe um mundo interior na Terra e que ainda é habitado por esse povo que vive em Iriquá. Bom, daí vem outro mito, que é o mito de Chumé. Diz então que, com o passar das gerações, os espíritos desse povo acabou se espalhando por toda a Terra Nova, por essa nova terra. Então, há aproximadamente 2000 anos atrás, um herói civilizador chamado Chumé arregimentou esses espíritos que estavam espalhados entre os vários povos do Guairá, que significa terra das abelhas, né? Terra do mel, devido às abelhas, restabelecendo o povo original e seu desenho, quer dizer, o Nhanderecó em si. E somente aí nasce o termo Nhandewa, que significa os dos nossos, tratando-se dos que seguiram a proposta de Chumé, em contraste com os que rejeitaram a proposta de Chumé. Então, veja, Chumé não foi aceito totalmente por todos, ele foi rejeitado por outros. Mas aí é outra história, o mito de Chumé, que é muito interessante. E que no signo, assim, dá para se deduzir muitas coisas do que foi isso, né? Agora, não sei se por influência dos jesuítas, dos quechuitas, ou se realmente há uma hipótese de que isso possa ser, mas aí também é outra conversa, que Chumé seria São Tomé, um dos discípulos lá de Yechuanetzari. Essa também é uma hipótese, por ele ter deixado o Mboraiporã, que é muito parecido com o Evangelho apócrifo de Chumé. Mas
essa é uma questão, né? Outros acham que não, que Chumé é anterior e que ele foi incorporado, sincretizado pelos jesuítas, quer dizer, aí são hipóteses, né? Hipóteses. Bom, o povo Yandera considera que eles são o espírito do povo original de Dani, encarnados, ou seja, Guarani. Porém, não se considera uma raça, o povo Yandera não se considera uma raça, porque Chumé regimentou pessoas de várias tribos, de várias hordas guaranis, né? Então, essa seria a origem do povo Yandera, tá bem? Agora, nós temos também a questão do Aivuporã, a língua que é falada pelo povo Yandera. Lembram lá quando eu abordei as várias hordas guaranis, que haviam vários, né? Carió, Apapocuva, Tiriguano, Umbuá, Avatiripá, etc., etc., e Onhandé. Bom, falamos sobre os povos, as várias línguas, e agora especificamente sobre o Aivuporã. Então, o Aivuporã, Aivu significa verbo também. Claro, uma possibilidade de tradução é língua, né? Porã, nós traduzimos por sagrado, mas na verdade significa maravilhoso, esplêndido, né? Porque sagrado é um termo que vem da linguagem europeia, que divide entre sagrado e profano. No Guarani não há essa divisão entre sagrado e profano. Porém, por influência provavelmente jesuítica, os guaranis acabaram criando essa divisão de Porã para sagrado e Iporã para bom, belo, maravilhoso, né? Bom, belo e maravilhoso Iporã. Bem também, né? Então, colocam I na frente de Porã e aí distingue Porã de Iporã. Mas eu acredito que é uma influência que talvez tenha surgido a partir dos jesuítas. Então, o Aivuporã é a língua sagrada. É a língua também falada pelos Padê. Não só o povo Nhandela fala o Aivuporã, os Padês também falam. E muitas vezes os povos não entendem essa linguagem. É muito curioso isso, porque muitas vezes em aldeias eu entendia o que o Padê estava falando. E os demais não entendiam. Então, de qualquer forma, como se diz que é a língua raiz das línguas guaranis, talvez ele seja um dialeto parecido com o latim, como é o latim para as demais línguas neolatinas, né, como português, romeno, francês, espanhol, italiano, né? Então, a língua do povo Nhandela, que se autodenomina hoje Tupi-Guarani, né? Vocês vejam, se vocês forem nas pouquíssimas comunidades Nhandela que existem hoje, no litoral sul de São Paulo, eles vão dizer que eles são Tupi-Guarani para as pessoas de fora, para se distinguir dos Embulá, que são muito numerosos hoje, mais numerosos que eles aqui no litoral sul de São Paulo. Então, para se distinguir dos Embulá, que se dizem Guarani, então os Nhandela hoje se dizem para as pessoas de fora, eu sou Tupi-Guarani, para dizer que ele é mais antigo, né? Mas aí são questões localizadas, né? E os antropólogos, os etnólogos e antropólogos fazem uma doideira, porque nessas mudanças de nomenclatura que eles fazem, gera toda uma confusão na tradição literária, né? Toda uma confusão, principalmente porque os Imbuá acabam chamando os Awatiripá de Nhandela, e aí gera toda uma dificuldade para colocar isso hoje em dia, na medida que os próprios Nhandelas se dizem Tupi-Guarani, que os Imbuá se dizem Guarani, então gera uma dificuldade na literatura. Bom, disse que o Aivuporã ficou a língua do povo Nhandela porque Chumé falava nesta língua. Então, todos que aderiram à proposta de Chumé e que aderem, e fazem Icaraí, passam a falar nessa língua. E recordam que tinham vindo de Irani. Porém, isso é mítico, né? Não sei até onde essas coisas acontecem. Agora, vejam, há uma diferença entre a forma de iniciação
dos Mbuá, que são mais numerosos, e dos Nhandewa. Os Mbuá não fazem mais Icaraí. Faziam no passado. Até uns 30 anos atrás, se fazia Icaraí entre os Mbuá. Por outro lado, os Nhandewas, Tupi-Guarani, também estão deixando de fazer Icaraí. Eles fazem todas as cerimônias só numa grande cerimônia que acontece no verão e que eles chamam de Nhemongará-Rei ou Nhemongará-I. No Diopará e Anhandewa diz Nhemongará-Rei e os Embuá dizem Nhemongará-I, tá bem? Então, por dificuldades econômicas, dificuldade de se reunir, né? Toda uma dificuldade que se vive hoje, e hoje muito mais. As coisas estão se agravando aqui, principalmente aqui no Brasil, né? Mas está se agravando em todos os lugares. Criando-se muita dificuldade para os povos aldeados. Então, cada vez fica mais restrita as cerimônias. E atualmente está restrita a uma cerimônia. Isso me lembra muito o que aconteceu em outras tradições, por exemplo. Pense na tradição hindu, que por milhares de anos tinha a cerimônia de Agni, com o fogo. E eu assisti um vídeo já antigo da última cerimônia a Agni, porque ela era muito dispendiosa, tinha que fazer fogo. E eles já não têm condições nem de fazer fogo mais, assim, né? Dificuldade de madeira, tem que ser comprada e tudo mais, não se faz mais. Então, muitos povos estão deixando de fazer muitas das suas cerimônias por dificuldade. Então, o Icaraí é uma coisa bem típica da comunidade Nhandewa, mas já foi também das outras comunidades guaranis. Mas hoje ele está desaparecendo entre todos os aldeados. Vamos ver mais um pouco da língua? Então, eu queria que vocês aprendessem a palavra guá. 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 Cuidado, pessoal de língua hispânica, para não dizer uá, 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 né? Porque daí o A em Guarani teria que ser com W. Então, guá é utilizado para designar procedência. Exemplo, Uruguai, guá. O guá, Uruguai, significa do Uruguai. Eu nasci no Uruguai, então eu digo Uruguai, guá. Tá bem? Eu nasci no Brasil, eu digo Brasil, guá. Né? Se eu nasci também numa cidade, nasci em Montevidéu, eu digo Montevidéu, guá. Se eu nasci em Curitiba, Guá, eu nasci em Curitiba, Agora, se você diz somente Umbaguá, significa que não tem procedência, não tem procedência. Então, guardem, a palavra guá indica o lugar em que você nasce, em que você vive também. Para a palavra guarani, então, vejam, há outras hipóteses, como Guarini, que seria guerreiro, ou Quaraí, que seria sóizinhos, pequenos sóis. Mas também pode conferir ao mito, né? Guarani significa vindo da constelação de Irani, vindo da constelação de Irani, Guarani seria de Irani, constelação de Irani, né? Então Guarani seria espíritos que vêm da constelação de Guarani, de Irani. Agora, que constelação era essa constelação de Irani? Não sei, porque ela desapareceu, ela apagou no firmamento, o mito diz. Mas que presentemente os espíritos vêm da constelação do Curuchu, do Cruzeiro do Sul, sendo que a estrela do Sul seria dos espíritos de Jacairá. A estrela do norte do Cruzeiro do Sul seria de Caraí. Do sul, do sul seria Jacairá, do norte seria Caraí. A estrela que indica o leste seria dos espíritos de Quaraí, e a estrela que indica o oeste seria dos espíritos de Tupã, Luetê e Tietê. Tá bem? Agora vejam.
Gua também indica recipiente, tá bem? Então, recipiente. Por exemplo, petungua. Petungua. Petung, e o petungeté, e o petungerum. Petungerum, irum lembra que significa amigo, aliado, né? Porque a gente diz assim, Yanaí irum quere, Yanaí meus amigos, né? Mas também significa aliados. Então, vejam, petungua, recipiente de petum. Se eu digo caiuguá, é o recipiente de caiu. Caiu é o mate pronto, o mate. Né? O mate é caiu. Se eu digo caiuguá, o que seria? Seria a cambuca, seria a cuia. Né? A cuia é caiuguá. Caiu. Vejam só, quando aparece um Y seguido de um U, vocês têm que ter uma boa pronúncia, porque seria I-U, 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 Ca-I-U-Guá, Ca-I-U-Guá, Ca-I-U-Guá. Cuidado para não dizer I-U, né? Ca-I-U-Guá. Muitas vezes nós vamos ter a palavra Y, né? Y, e I, que seria I, I, né? Aguinha. É água, por exemplo. Aguinha. Vocês têm também que é a palavra rio. Daí, riozinho. Né? Vocês têm também a palavra, outro exemplo, Paranaguá. 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 Paranaguá, uma baía. Literalmente seria recipiente de mar. O recipiente do mar, Paranaguá, seria uma baía. Então, a gente aprendeu mais um elemento, que seria o guá, recipiente de mar. Eu coloquei também o exemplo de mbaguá, que seria pessoa sem procedência. Mbaguá, muito, é uma forma de, também preconceituosa, de se manifestar. Queria ver agora com vocês... Mbaguá. Agora eu queria ver com vocês um outro conceito, que é nhamandu. Nhamandu. Notem bem que a palavra mandu é radical que indica memória. Mandu-a, por exemplo, memória, lembrança. Mandu-a. Que nha é uma contração que indica, ao mesmo tempo, o aspecto feminino, né? Uma contração de cunha, nha, e também tem o a. A, em Guarani, indica abertura, expansão, energia expansiva. Por exemplo, se eu digo juru, boca. Juru é boca. Juru. Se eu digo juru-a, eu digo boca aberta. Boca aberta. Juru-a, boca aberta. Juru, boca. Então, nhamandu tem o radical mandu, que é muito importante, o radical nha. Agora, conceituando isso, dentro do que é possível perceber, sabendo que quanto mais percebemos, mais temos por perceber, na medida que nhamandu é o infinito. Né? No mito de Querená, temos que dele brotam Nhanderu e Nhandeti. Notem, então, os radicais. Nhandé, em ambas as palavras. Nhandé é o pronome nós e nosso. Nhandé, nós e nosso. Uru é pai. Ti é mãe. Notem, tu. Nunca digam ti, nem tu. É tu. Vocês vão ter que treinar muito e ouvir muito. Por isso, eu recomendo que vocês estejam gravando lá, né? Batem no REC lá para gravarem. E pronunciem muito essas palavras. Por exemplo, che. Che, que o gaúcho fala, né? Muito che, é eu, meu e mim. Che. Se eu digo cheru, meu pai. Cheru, meu pai. Che chu, minha mãe. Che chu, minha mãe. Então, Nhande considera-se os dois os pais de tudo que existe. No mito de Querená, eles brotam do sonho de Nhamandu. Né? Querená assume
a postura de Nhandeti, né? Nhanderu se apaixona por ela. E aí vai surgindo de uma brincadeira entre os dois o mundo. Mas quando eu abordar a mitologia, eu vou poder me deter nisso. Mas agora é só para vocês terem um conceito de Nhamandu, né? Se, a partir de Nhanderu e Nhandeti, eles são os pais de tudo que existe, mas a energia irradiante de todo o universo é Nhamandu. Por isso a gente diz que ele é a natureza de todos os mundos. Porém, eu queria que vocês não confundissem que a essência de Nhanderu e a essência de Nhandeti é Jeguaká e Jachuká. Jeguaká é o princípio masculino na humanidade, aí dentro já da espécie humana, porque Nhanderu e Nhandeti é de todo o universo. Então, Nhamandu é a própria natureza de todos os mundos, mas no mito, ele assume, então, no sonho dele, brota dele Nhanderu e Nhandeti, num sonho, tá bem? E eles geram tudo que existe. Porém, dentro da humanidade, daí são aspectos antropomórficos, né? A essência de um e do outro é Jeguaká, a essência masculina dos homens, e Jachuká, a essência feminina de todas as mulheres. Então, a divindade masculina em mim se manifesta como Jeguaká. Nas mulheres, nos homens, né? E nas mulheres se manifesta como Jachuká, tá bem? Então, podemos perceber Nhamandu pela força de atração do Mboraiu. Então, Mboraiu é o espírito que nos une, né? Porque lá no mito de Kerená, Merená o estilhaça e ele tem que unir suas partes espalhadas pelo universo. Então, ele cria o Mboraiu, o espírito que nos une, o espírito que nos une a ele, né? E que nos une entre todas as espécies. Seria a polaridade positiva e negativa, coisa assim, que gera as forças atrativas e que nos levam também a Nhamandu. Montoya traduziu como amor, né? Montoya traduz em Boraiu por amor. Porém, eu trabalho minha tese de doutorado inteirinha sobre isso, né? Eu fiz uma crítica genética dessa palavra e aí eu cheguei a Montoya e toda a decorrência disso, né? Sobre a palavra amor, né? Boraiu como amor. É uma hipótese, assim. Eu acho que o amor é um dos elementos do espírito que nos une, talvez ou mais, ou talvez ele abarque todo essa forma. Aí é uma questão aberta para cada um meditar, né? Então, daí nós teríamos também que Nhamandu, Mboraiu, Mbaé. Nhamandu, Mboraiu, Mbaé. Ou seja, Nhamandu é o próprio Mboraiu, né? Porque ao ele irradiar o Mboraiu não deixa de ser Nhamandu, né? É uma irradiação dele que se expande para reunir suas próprias partes, né? Então, essa também é uma outra conceituação de Nhamandu. Estou abrindo os vários conceitos que eu já pude ouvir sobre Nhamandu. Eu sempre tenho, assim, o meu conceito, que eu gosto de, que é que Nhamandu é a natureza de todos os mundos. Essa ideia de que Nhamandu, Mboraiu e Mbaé foi afirmada por Huan. A tradição reporta a Huan, ao Mbaé Qua a um sábio. Mbaé Qua significa sábio, né? Mbaé Qua sábio, chamado Huan. Bom, aqui eu quero chamar mais um vocabulário super importante, um verbo importantíssimo para vocês guardarem. O verbo mbaé. 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 Vejam como se pronuncia. Começa com a boca fechada. Mbaé. 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 Significa ser, estar, ter, permanecer. É como to be em inglês, né? Então, mbaé é muito parecido com to be. No português, não. No português, nós temos
verbo ser, verbo estar, verbo ter, verbo permanecer, né? Como coisas diferentes. E no Yandeva, no Guarani Yandeva, é parecido com o inglês, em que umbaé significa tudo isso, né? Como isso inclusive são conceitos importantes, porque isso identifica uma forma de percepção de mundo, né? Uma forma de perceber o mundo. Então, umba é verbo ser, estar, ter, permanecer. Lá para frente nós vamos aprender a conjugar esses verbos. E o importante de vocês guardarem as palavras é porque a conjugação no Yandeva é muito fácil, porque ela é toda regular, em todos os tempos, em todas as formas, sempre é regular, né? Então não existe aquilo de dizer eu sou, tu és, ele é, tão difícil que é no português, né? Não, é muito simples. Então, o mais difícil no Guarani é ter vocabulário, porque a estrutura da língua é muito fácil, muito fácil. Então, guardar bem o verbo é. Outro conceito muito importante, e vocês vão aprender daí também mais um vocabulário, é agudje, 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 agu, agu, agudje, je. Depois, mais para frente, na nossa próxima aula, creio já, nós vamos aprender o ambeketu, ambeketu, que é o alfabeto. Então, vocês vão aprender a pronunciar as letras. É uma pronúncia bem diferente do português e bem diferente do espanhol, né? Como vocês já devem estar vendo, né? Então, porque é a fonética do latim. Os guaranis aprenderam a escrever discursivamente com os quechuitas, com os jesuítas. Então, é a mesma fonética do latim, né? Não, vejam só, a gente diz, eles aprenderam a escrever no alfabeto no alfabeto cursivo, assim, né? Porque os guaranis têm uma escrita, mas é uma escrita em signaturas, que a gente encontra em escrituras rupestres, chamado quachá. Quachá. Quachá é livro. Quachá, em Guarani, é livro. Itacoatiara. Itacoatiara, livros escritos nas pedras, né? Livros escritos nas pedras. Ita é pedra. Então, Itacoatiara, livros escritos nas pedras. Pachá, livro. Bem, vamos ver então o conceito agudje. Então, Nhamandu, um conceito importantíssimo. E lá vocês aprenderam várias palavras, vários vocabulários. Vamos dar danças vocabulários. Nessas histórias ajuda muito a guardar vocabulário, porque trabalham outros hemisférios. Então, eu vou ver agudje, porque nosso tempo já está esgotando. Nosso último conceito. Daí prosseguimos na próxima segunda-feira, no mesmo horário. A partir do mês que vem, eu queria que vocês agendassem o horário na quarta-feira. Quarta-feira, no outro mês só, não na próxima aula. Essas 4 aulas continuam tudo como está. Mas já vão agendando para o próximo mês 1h30, das 20 às 21h30, nas quartas-feiras. Deixa eu ver, lunes, martes, miércoles, né? Isso. Então, na quarta-feira, né? Nós vamos fazer na quarta-feira as aulas a partir do próximo mês. Vamos agendar. Bom, agudje significa maturação, realização da plenitude. Muitas vezes é traduzido por analogia como estado de iluminação, estado de graça, etc. Eu diria assim que poderíamos acrescentar Satori, Nirvana e todas essas outras coisas, não? E a questão é, tudo isso é a mesma coisa, né? Eu acredito que não, mas são conceitos que apontam para o que é o agudje, tá bem? E aqui quero que vocês aprendam mais um vocabulário. A palavra agudjevete, 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 agradeço.
Che agudjevete, eu agradeço. Che agudjevete, eu agradeço. No passado, essa era uma expressão bem formal, né, usada para agradecer a divindade, coisa assim. Porém, hoje em dia, todo mundo está usando corriqueiramente essa palavra. Se vocês forem no Paraguai, eles não falam mais ha-evete, eles falam agudjevete, né? Então, está predominando a palavra agudjevete, que antes era usada só, mas o povo Nyanderva continua. A gente agradece formalmente agudjevete, né? Mais para divindade ou situações muito específicas, assim. A palavra mais usada dentro do vocabulário Nyandewa é ha-ewete, 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 ha. Então, o H tem o som ha, como o R dos cariocas, né? Ha, ha-ewete, eu agradeço. Pessoal, está terminando o nosso horário. Então, Che ha-ewete, opawaeran, Quarupe. Eu agradeço a todos vocês. Então, Che, eu, ha-ewete, agradeço. Pe, vós, vosso, vocês. Quarupe, agradeço a todos. Opawairan, imensamente. Então, Che, ha-ewete, opawairan, Quarupe. Yanaí, Yanaí, Yanaí. Quer pôr sua imagem? Tchau. Tchau. Yanaí, Yanaí, Japitu, 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 Japitu,